Olá, boa noite. Eu sou Franciane Galvão, parceira no Instituto Moura Moreno, com foco em coaching na vida profissional. Então, estamos dando continuidade ao desafio das 30 lives sobre autoliderança e liderança de carreira. E hoje é a quarta live. Bom, eu não vou, dessa vez, contextualizar muito sobre o desafio, sobre quem nós somos. Tanto eu quanto a Melcina fizemos isso nas primeiras lives, então a ideia é que nas próximas a gente já vá direto ao assunto, direto ao ponto, para a gente poder até utilizar melhor também o seu tempo, né? Bom, então o foco, tanto ontem quanto hoje, é falar sobre autodesenvolvimento. Então ontem a Melcina comentou com vocês sobre autodesenvolvimento na vida, né? Na sua vida pessoal, você como um ser humano completo. E hoje eu vou falar sobre o autodesenvolvimento na carreira. Boa noite, parceira do Instituto. Obrigada aí por você estar me acompanhando. Bom, vamos lá então. E não tem como a gente não falar de autodesenvolvimento sem falar de competência. Então por isso que, bom, se você já conhece o conceito do chá, né, então você já deve ter observado aí, e se você já conhece, então você sabe exatamente o que a gente vai focar hoje e compartilhar com vocês, né? Quando a gente fala de competência, a gente está falando, por exemplo, de uma necessidade que uma determinada função exige de um profissional. Então, sei lá, de repente é uma comunicação, né? Uma boa comunicação, você ter uma boa comunicação naquela função é uma competência. E aí você começa a se desenvolver nessa competência e esse é o principal conceito, tá? De uma forma bem geral, resumindo, e eu vou dar aqui alguns exemplos e vou explicar melhor para vocês. Bom, da onde que surgiu essa necessidade de trabalhar as competências, né? Como eu já falei, mencionei na primeira live que eu fiz, as organizações, elas vêm se desenvolvendo muito rápido e a concorrência aumenta muito. A competitividade é gigante entre as empresas e elas precisam se diferenciar para conquistar mercado, enfim. Isso, por favor, novamente, né? Tudo que a gente fala, tenta adaptar para a sua realidade, né? Para o local que você trabalha, na sua profissão, o trabalho que você exerce, tá? Então, com essa competitividade, você tem a necessidade do quê? De se diferenciar. E como que as empresas vão se diferenciar? Através das pessoas. Sou eu, você, cada um de nós que estamos aí na luta, trabalhando, somos capazes de inovar. Todos nós. Eu não estou falando aqui de status, eu não estou falando de posição. Todos nós podemos inovar, sim, é uma capacidade do ser humano, porque somos diferentes, né? Cada um tem as suas habilidades, os seus conhecimentos, tem crenças, valores, um histórico familiar diferente, e quando estamos juntos num local de trabalho, imagina a sinergia que não dá para criar, né? E a inovação que a gente não consegue chegar. Imagine. Então, as empresas tendo esse conhecimento, sabendo dessa importância, vem surgindo aí há alguns anos já a necessidade de fazer uma gestão por competências. Ou seja, existem empresas que realmente definem muito bem o que cada função precisa ter de competências. E assim ela busca no mercado os talentos para compor as suas equipes. Então ela vai buscar uma pessoa, um profissional, que tenha exatamente as competências para aquela função, que ela acredita que é importante para o exercício daquela função. Isso é uma coisa. E por isso que existe os processos aí seletivos, né, recrutamento, seleção, onde as entrevistas são feitas por competências, né? Ou seja, eles estão verificando os seus conhecimentos, as suas habilidades, onde você praticou, o que você entregou, qual é a sua experiência prática, o que você colocou de fato em prática dos seus conhecimentos na sua experiência e também as suas atitudes.
E dentro... tô vendo algumas mensagens aqui. E dentro da empresa, então, o processo de avaliação, o processo de desenvolvimento dos profissionais segue também a gestão por competências. É uma maneira que as pessoas têm de poder verificar o crescimento, o desenvolvimento de cada pessoa para aquela determinada função. E aí que a gente chega no chá, que eu desenhei aqui na minha lousinha, essas 3 letrinhas, para poder explicar para vocês melhor o conceito de competência. Então ele é formado por conhecimento, habilidade e atitude. Ou seja, o que você sabe fazer com esse conhecimento, então você colocando em prática, isso é habilidade, e aí você ganha isso com a experiência, e a atitude, ou seja, você quer fazer, o querer fazer, né? Então é a proatividade, é a iniciativa. E aí é muito individual, porque cada um de nós tem as suas atitudes, né? Todos nós aí temos as nossas crenças e valores, um histórico familiar, experiências de vida completamente diferentes e, portanto, atitudes diferentes. Então, essa combinação é o que compõe uma competência, é o que faz aquilo ser completo. Então, é quando você diz, sim, eu tenho essa competência, se você diz isso, é porque você tem os 3 elementos muito bem conectados. Então, eu vou dar alguns exemplos para poder ilustrar bem essa questão das competências e do chá. E a importância de você desenvolver constantemente o chá na sua vida. Alguns anos atrás, eu recebi uma ligação para uma vaga. Na época, eu trabalhava com carreira. E nessa vaga era necessário, a Headhunter explicou que era necessário que a pessoa tivesse experiência em processo de sucessão, que tem a ver, né, com área de carreira. Então, com o meu currículo, com a minha experiência na área de carreira, então ela me localizou, ligou e conversou comigo sobre isso. E aí, o que eu expliquei para ela? Eu conheço o processo de sucessão, eu conhecia o processo, eu já tinha estudado sobre isso, eu já tinha lido sobre isso, eu já tinha visto outras pessoas trabalhando com processos de sucessão. Eu tinha vontade, eu queria me desenvolver nisso também. Então eu tinha vontade, eu queria realizar. Porém, o que eu falei para ela? Eu nunca coloquei em prática. Eu nunca realizei nenhum processo, nunca tinha realizado nenhum processo de sucessão. Então, o que estava faltando? A habilidade. Então foi o que eu falei para ela. E aí eu teria 2 opções. Eu imagino que eu teria 2 opções. Uma delas é a empresa, dependendo da vaga, dependendo do objetivo que tem, muitas vezes ela contrata um profissional e investe nesse profissional, desenvolve. Ela proporciona a esse profissional um período de experiência, uma capacitação em determinado assunto, porque ela entende que a atitude esse profissional já tem, e parte do conhecimento, ou uma boa parte do conhecimento, ele já tem também. Então, é uma opção. Ou não, muitas vezes aquela vaga, a empresa já precisa de uma pessoa totalmente pronta para aquela função, que tenha os 3 elementos, que se complementam muito bem. Então, ela consegue explicar processos que ela já entregou, experiência comprovada. E aí, ela tem o chá completo. Então depende muito também da necessidade da empresa. E aí eu falei isso para ela e ok, terminamos a entrevista e foi o que eu expliquei. Então é só para exemplificar para vocês como que isso se relaciona. Nos processos de estágio, as pessoas que estão começando nas empresas e entram, por exemplo, em programas de estágio, elas podem, a grande maioria está muito motivada, com muita vontade de fazer dar certo, de querer que dê tudo certo.
de querer realizar, de querer realmente chegar num resultado bacana. E são pessoas que estão estudando, estão adquirindo conhecimento. Porém, ainda, a grande maioria não tem prática, não colocou em prática ainda. E por isso, principalmente as grandes empresas têm programas bastante estruturados de estágio para proporcionar que as pessoas possam colocar isso em prática e também proporcionar conhecimento específico daquelas funções. Mas o mais importante é, essas empresas estão contando com que essas pessoas tenham atitude. Que elas tenham atitude, ou seja, que elas queiram. Se você não quer, não vai acontecer, não vai dar certo. Então, esse é um elemento essencial. Atitude, sem atitude, nada acontece. Você pode ter um conhecimento excepcional, uma experiência prática incrível, mas se você não quer, se você não tem uma iniciativa, se de repente nas atitudes ali, no seu dia a dia, não está acontecendo, você não está conseguindo realizar, não adianta ter os outros dois elementos. Significa que, assim, você não poderia dizer que você possui aquela competência, porque ter aquela competência significa ter os três elementos. Eu vou dar um outro exemplo. Em vendas, eu já vi acontecer isso também, né, em processos de vendas. Você tem um vendedor que está em desenvolvimento, ele estudou, né, ele tem conhecimentos técnicos sobre vendas, ele estudou sobre isso, ele está se capacitando nessa área, ele tem uma vontade enorme de fazer acontecer, de atingir a meta que ele tem e tudo mais. Porém, ele ainda não tem toda a experiência que, por exemplo, outros vendedores sêniores possuem. Então, o que acontece? Um vendedor mais experiente vira um coach de um vendedor menos experiente. Os dois vão juntos no processo. Então, exemplificando para você como que esses três elementos se relacionam. A atitude faz total diferença em tudo que você faz. Um outro exemplo sobre a parte de atitude, eu estava pensando aqui até para não ficar apenas no ambiente corporativo, né? Exemplos não apenas dentro das empresas, mas em outras profissões também. Se você pensa numa academia onde você tem vários profissionais ali, os personagens, cada um deles ali com seu conhecimento, com uma determinada especialização, por exemplo, não é legal quando eles demonstram uma atitude de querer realmente te ajudar, você que está ali com uma meta de saúde, de melhoria do seu corpo, de melhoria da sua saúde, e você percebe que esse profissional compartilha da sua meta e ele tem atitudes que fazem a diferença enquanto você está ali fazendo o seu programa, o seu treinamento, faz total diferença. E isso difere de pessoa para pessoa. Onde que nós podemos agregar mais valor? Inclusive, através das nossas atitudes. Faz total diferença. Então, é uma reflexão que eu gostaria de plantar, né? Uma sementinha, se você vem pensando sobre isso. E por que isso é uma necessidade hoje? E por que tantas empresas têm processos super estruturados de gestão por competências, avaliação anual, avaliação semestral, em que tudo isso é analisado nas funções, cada área tem o seu conjunto de competências e aquilo que é necessário para exercer o trabalho. Então, é também para contextualizar. Porém, tem um outro lado. A gente não precisa esperar ter um processo de avaliação ou fazer uma entrevista ou para poder pensar nisso daqui. Se a gente tem esses elementos para determinada, por exemplo, como eu exemplifiquei no começo, sobre comunicação. No seu dia a dia, né, como eu falei na primeira live, cada dia você está construindo a sua história profissional, a sua vida profissional. Então, durante o dia mesmo, a gente faz isso daqui intuitivamente, a gente analisa isso intuitivamente. Isso daqui é uma maneira da gente explicar os processos que o ser humano passa no seu autodesenvolvimento, porque a gente faz intuitivamente isso, a gente adquire conhecimentos, nós estudamos, lemos, enfim, nos relacionamos com pessoas para trocar conhecimentos. E aí a gente coloca em prática tudo isso. Existem programas de estágio, programas de trainee,
E aí tem a questão da atitude, que já assim, é muito individual mesmo, né? Depende muito aí de cada ser humano. Então é para entender esse contexto e dizer para você que a gente faz essa análise e é importante fazer essa reflexão todos os dias, em cada situação. Então, por exemplo, você identificou uma dificuldade. Um exemplo, vai ter uma reunião e você vai precisar fazer uma apresentação. Isso é uma barreira para você? Isso é uma dificuldade para você? O que está faltando, por exemplo, destes 3 elementos para você cumprir com essa atividade? Será que está faltando alguma questão aqui? Na parte de atitude, será que você tem medo, receio de se expor, de fazer? Isso aqui que a gente está fazendo, por exemplo, é um grande desafio, uma grande responsabilidade. Né? Eu sinto na pele essa responsabilidade, com certeza. Estar aqui compartilhando conhecimentos para as pessoas é uma grande responsabilidade. E a gente tem que fazer com ética e respeito sempre, com muita seriedade. Então, pensando nessa atividade que você precisa concluir, que você precisa entregar, de repente você nunca fez, será que você precisa conversar com alguém, estudar, ler sobre aquilo, buscar um conhecimento, buscar colocar em prática, entender que atitudes aí você precisa ter para que aquilo dê certo? Aqui é querer dar certo. Você quer que dê certo, você quer que aquilo realmente seja bem realizado. Então, essa reflexão precisa acontecer todos os dias, e isso faz parte do diálogo interno que cada um de nós precisa cultivar cada vez mais. A gente se desenvolve, cria novas conexões e melhora quando a gente tem um diálogo interno. Tem muitas pessoas que devem falar assim: ah, mas isso é maluquice. Conversar com você mesmo é maluquice. Eu já ouvi isso. Mas não é, gente. É muito importante você ter um momento. Tem pessoas que às vezes se mantêm ocupadas o tempo inteiro. O tempo inteiro, não para um segundo. É saudável você parar algum tempinho, às vezes, do seu dia e conversar um pouco com você mesmo, mas de uma maneira focada. Porque a gente, né, a nossa mente tem pensamentos o tempo todo, eles não param. Mas essa conversa que eu falo é uma conversa um pouco mais focada. Você lançar perguntas para você mesmo sobre determinada atividade, de repente, que você precisa fazer e você não está conseguindo entender o que está faltando, por exemplo. E profundamente entender se é uma questão de atitude, por que você não quer? Será que você não quer? Será que você tem medo de alguma coisa? Será que você tem um receio de alguma coisa que está travando a sua atitude? E assumir para você mesmo, dentro de você, as razões pelas quais você de repente não está conseguindo desenvolver uma competência. A sinceridade, a franqueza consigo mesmo é fundamental, porque é a primeira barreira que você quebra para você, a partir dali, se desenvolver. Então, quando você assume para si mesmo, puxa, isso daqui eu não sei fazer, isso daqui eu tive dificuldade. Eu assumi para mim mesma a primeira live, claro que eu assisti. Essa é a minha segunda live na vida. É claro que a gente tem o nervosismo, tem o desafio, a gente estuda muito, a gente tem o conhecimento, tem a vontade que dê muito certo esse desafio, as lives, a transmissão, tudo muito, muito certo. Mas e aqui, a habilidade? É a segunda vez que eu estou fazendo uma live e estou colocando em prática isso tudo, para poder passar um pouco dessa experiência e poder plantar aí boas sementes para você de reflexão. De repente aí você toma uma boa ação com base aí no que a gente está falando, para melhorar a sua vida, melhorar a sua carreira, o que você estiver pensando. Então, essa reflexão é muito importante, esse diálogo interno você precisa ter. É uma ação até que eu gostaria de sugerir que você tivesse, que é parar um pouquinho esses dias, escolhe um momento, né? Para um momento e conversa com você mesmo.
Tem algum desafio aí no seu trabalho que você precisa superar? Tem alguma dificuldade que você está sentindo nesse momento? Que você está sentindo que, nossa, eu não estou tendo controle sobre isso, ou eu estou com medo de errar uma coisa, eu não estou sabendo gerenciar um conflito, o que está acontecendo, e conversar com você mesmo e entender dos 3 elementos aqui, para você desenvolver essa competência, o que está faltando. E uma outra reflexão importante é, não se compare. As pessoas se comparam. Eu acho muito complicado isso, porque aí você começa a entrar numa questão praticamente pessoal e você deixa de enxergar o profissional que está ali. Gente, cada um de nós tem um conjunto de chás, de competências. É diferente, muda muito de pessoa para pessoa. Como é que você vai julgar o histórico de uma história de vida da outra pessoa? Como é que você vai julgar o outro profissional? Como é que você vai julgar se está certo ou não está certo a pessoa estar numa função ou não? Você realmente conhece? Você sabe as competências que essa pessoa tem? Você sabe o histórico de vida, a bagagem que ela tem? Então, é muito perigoso, eu acho muito complicado quando a gente começa a se comparar, por exemplo, nessas competências, ou numa função, ou para uma promoção. Acho que o mais importante, se eu puder, né, se você me permite, dizer, recomendar, né, ou dizer algo que acho que é mais produtivo do que você olhar para os outros, para as competências dos outros e julgar as posições, ou então as promoções, ou então o papel que aquela pessoa está exercendo, é olhar para o seu próprio caminho, olhar para o seu próprio conjunto de competências e entender que existe uma questão aí muito maior de merecimento de cada ser humano. Porque cada ser humano tem um conjunto aí de competências. E não cabe a nós, que estamos todos aí juntos na luta, estamos cada um com o seu conjunto de competências juntos trabalhando no mesmo ambiente, por exemplo, com valores diferentes, crenças diferentes. Então, se você foca no seu próprio caminho, se você foca no seu próprio conjunto de competências, se você se interessa e quer desenvolver determinadas características, determinados comportamentos, adquirir mais conhecimentos, esse é o foco principal, porque aí você vai ter resultado para a sua vida. E isso deveria ser a prioridade, e não necessariamente a gente ficar olhando apenas em volta. É legal olhar em volta quando a gente está em busca de inspiração. E isso é muito legal. Agora, não para efeito de comparação. Então, eu acredito que seja, né, basicamente isso. As lives, elas são mais curtas, informais, e a gente não consegue muitas vezes abordar um tema com muita profundidade, mas a gente procura passar recados importantes. Recados importantes. Então, eu compartilhei com você alguns exemplos de como é que esses 3 elementos funcionam, né? Então, quando falta um deles, então aquela competência você está desenvolvendo. Então, a gente passa a vida desenvolvendo competências. Estamos todos nós aqui, estamos desenvolvendo competências nas nossas carreiras, tá? Seja o trabalho que for. Isso é constante. Então, esse recado é importante. E um outro recado é o foco que você tem nas suas próprias competências, no seu próprio caminho. E não necessariamente se comparar, porque, como eu falei, as atitudes fazem toda a diferença de um ser humano para outro. Não adianta nada eu dizer aqui para vocês, seja proativo, se você não quer ser, certo? Então, uma atividade, um recado que eu queria deixar no final dessa live é que você procure exercitar o diálogo interno para você se entender em determinado desafio que você tem aí na sua profissão, alguma barreira, alguma questão que você esteja enfrentando. Qual elemento você precisa desenvolver para superar essa barreira, para conquistar um resultado bacana, entregar algo com qualidade, prestar um serviço com qualidade? O que está faltando? Então, essa conversa com você mesmo é importante para você identificar aí os pontos de melhoria. Estamos todos nesse caminho, estamos todos em evolução, cada um de nós, e compartilhando
entre nós as experiências. E é legal conversar com as pessoas. Converse com as pessoas. Tem muitas pessoas com às vezes, assim, conselhos bacanas para passar para você. Às vezes você olha para alguém e, bom, todos nós fazemos julgamentos das pessoas, mas às vezes você nunca teve uma conversa um pouco mais profunda com alguém sobre a experiência profissional que essa pessoa teve. E aí você tem várias surpresas. De repente você aprende muito com essa pessoa, né? Bom, então é isso. É o recado que eu gostaria de deixar hoje. Eu espero que tenha ficado claro o conceito do chá, né? A gente ter falado aqui sobre competências, a importância disso para o mercado, né? A competitividade das organizações e a razão pela qual as empresas procuram os talentos, os profissionais certos para as funções, através aí das entrevistas por competências e avaliação por competências, porque elas querem as pessoas certas, né? Os talentos para fazer a diferença, para inovar. Bom, então é isso. Em resumo, é isso. Espero que tenha agregado. Eu volto no domingo. Amanhã a Melcine estará de volta. Ela deu uma dica muito bacana sobre leitura. Se você gosta de livros, assiste a live dela. Ela deu uma dica muito bacana ontem. Eu não sabia, fiquei super interessada e acho que vale a pena para a gente desenvolver aí o nosso intelecto. É uma atividade bacana que ela deu a dica. Então, eu te vejo domingo e amanhã a Melcine está de volta. Muito obrigada por você ter assistido, estar acompanhando esse desafio conosco. Um grande abraço para você e boa noite.